Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de biologia e nós vamos falar um pouco sobre clonagem, tá? Vamos continuar lá na página 37 do livro C1 e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Os clones são células ou organismos que se originam de uma única célula e são geneticamente iguais, apresentam o mesmo genoma a essa célula. Dadas as adequações necessárias, o conceito de clone também pode ser aplicado à molécula, como o DNA. Os gêmeos univitelinos são exemplos de clones naturais, que ocorrem em diversas espécies, inclusive na humana. Podemos encontrar clones naturais também em alguns micro-organismos, que se reproduzem assexuadamente por divisão binária, como bactérias, alguns protozoários e fungos. Nós fizemos até uma pesquisa que eu pedi, na última aula, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Agora nós vamos falar de clonagem genética. Para se trabalhar com determinado gene na produção de transgênicos, por exemplo, é necessária a produção de cópias, clones desse gene. Primeiramente, ele deve ser isolado por meio da ação de enzimas de restrição e, em seguida, inserido no DNA de outros organismos, que servirão como vetores para a clonagem. Esses micro-organismos são principalmente vírus e bactérias, que ao se produzirem novos vírus e bactérias farão cópias de seu DNA e, consequentemente, do gene que foi inserido. Nas bactérias, é comum a utilização dos plasmídeos para a clonagem genética. A clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva é uma técnica utilizada para clonar organismos pluricelulares, como animais, a partir do material genético de uma célula. O método inicia-se com a retirada do núcleo da célula somática do organismo a ser clonado. Esse núcleo é inserido em um ovócito não fecundado, do qual anteriormente foi removido o núcleo. O ovócito, com o núcleo retirado da célula somática, inicia o processo de divisão celular, dando origem ao embrião. Nós temos o caso da ovelha Dolly, ela foi clonada em 1997. Porém, ela não sobreviveu muitos anos. Então, você pega um núcleo, uma célula, tira o núcleo dela e você vai inserir um outro gene ali dentro, E vai colocar em um embrião e ali você vai ter um novo ser, ou seja, um clone, Eles realmente fizeram isso com a ovelha Dolly. Já fizeram outros tipos de clone, mas o mais conhecido seria ela. Em 1997 foi anunciado o nascimento do primeiro mamífero clonado com essa técnica, a ovelha Dolly. Até aquele momento tinham sido realizadas 277 tentativas sem sucesso. O objetivo era clonar essa ovelha. Foram isoladas e cultivadas células somáticas diferenciadas de uma ovelha dessa raça. Foi utilizado um ovócito de uma ovelha da raça Blackface e retirado seu núcleo. O ovócito anucleado é chamado de célula receptora. As células então foram colocadas juntos sobre pulsos elétricos para que ocorresse a fusão entre elas. Formassem um ovócito com núcleo de célula somática e posteriormente entrassem em divisão celular, formando o embrião. Esse foi inserido no útero de uma outra ovelha, que serviu como mãe de aluguel, e finalmente ocorreu o nascimento da ovelha Dolly. A ovelha Dolly morreu poucos meses antes de completar 7 anos de idade, com diversos problemas de saúde. Após ela, outros mamíferos foram clonados, como ratos, veados, bezerros, vacas, porcos, gatos e cavalos. Porém, a maioria dos clones que nasceram tinham problemas de saúde, sendo comum também o aborto ou má formação dos fetos. As clonagens terapêuticas. A clonagem terapêutica é utilizada com a finalidade de produzir células-tronco para o tratamento de doenças.
A técnica se inicia com o isolamento de uma célula adulta do indivíduo a ser tratado. O núcleo é retirado da célula e inserido em um ovócito anucleado, dando origem ao embrião. Após 6 dias de desenvolvimento, podem ser retiradas as células-tronco embrionárias. As células-tronco têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, desde uma fibra muscular até um neurônio. Assim, a utilização dessas células embrionárias para o tratamento de doença apresenta a vantagem de não existirem riscos de rejeição dessas células pelo organismo no indivíduo que irá recebê-las, já que o DNA é o mesmo. A clonagem terapêutica está sendo estudada para novos tratamentos de doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, entre outras. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. As vacinas, elas vão ser, vamos falar, vírus adormecidos, que eles vão ser injetados nos corpos para que você tenha imunidade a ele. O que são as vacinas gênicas? Vacinas convencionais inoculam vírus e bactérias mortos ou enfraquecidos no indivíduo para estimular uma resposta imunológica. Esta ocorre quando o sistema imune identifica substâncias estranhas nos vírus e bactérias, que considera invasoras. Essas substâncias estranhas são chamadas antígenos. Assim, o sistema imune produz anticorpos que reconhece e ataca os antígenos. Em um primeiro contato entre o organismo e o antígeno de um vírus ou bactéria, a resposta imunológica pode demorar vários dias para ocorrer. Mas caso o organismo volte a entrar em contato com esse mesmo antígeno, a resposta imunológica ocorre mais rapidamente. Estudos estão sendo realizados para a produção de vacinas gênicas, as quais seriam produzidas com genes, que codificariam a produção de antígenos capazes de ativar a resposta imune do indivíduo. Para a produção da vacina, o gene de interesse seria isolado e inserido em plasmídeos de bactérias. O material genético inoculado no corpo seria incorporado pelas células, que produziriam os antígenos no interior delas mesmas. Isso desencadearia uma resposta imune constante contra esse antígeno. Aí nós vamos responder a página 40, o número 8, 9, 10 e 11.